Olá, tortuguinhas, como vão vocês? Eu percebi que vocês gostam muito quando eu faço vídeos mais pessoais, até mais informais, enfim, porque até dá pra me conhecer um pouco melhor. É muito difícil também conhecer todos os meus inscritos, né? Até porque, querendo ou não, somos quase 60 mil tortuguinhas e estou muito feliz. Vamos bater essa meta, quem sabe 100 mil esse ano. Mas vocês conseguem me conhecer um pouquinho melhor. Então eu vim fazer esse vídeo pra isso. Então é tipo aquele 50 fatos sobre mim, mas eu não faço a mínima ideia de quantos fatos sejam, porque eu tenho muita coisa legal pra falar, e curiosidades e fatos mesmo. Mas eu tive que escolher, tipo, os melhores, mas mesmo assim ficou mais de 30. Então, aguentem comigo, tá? Como sempre, minhas redes sociais estão aqui do lado se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo. Sejam membros do canal, isso me ajuda muito e vocês têm conteúdos exclusivos muito legais e novidades. Também tem os comentários aqui embaixo se tiverem alguma dúvida, blá blá blá. E meu Pix tá sempre aqui na tela e a lente, a vaquinha da lente teleobjetiva que eu preciso muito pra trabalhar. Eu vou tentar ser bem direta, o que é muito difícil, porque eu gosto muito de falar e vocês sabem disso, mas se vocês quiserem algum vídeo exclusivo, específico, sobre alguma curiosidade que eu contar aqui, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Porque aí eu consigo dar mais detalhes. Tem muito assunto legal aqui, como eu falei, e alguns sim eu vou fazer vídeo, mas enfim, vou tentar ser bem direta. Bom, meu nome é Júlia, eu não vou falar meu sobrenome inteiro porque isso vai ser bem estranho, mas eu faço aniversário dia 30 de abril. Eu sou taurina, então eu não sei se é bom ou ruim, fica a critério de vocês. Eu não entendo de signos. Minha segunda opção de faculdade no Enem era artes plásticas. Artes no geral, mas aí eu puxei para plásticas, o que não faz muito sentido para quem não me conhece, mas para quem me conhece mais pessoalmente, sabe que eu amo artes, eu sempre desenho, vocês até sabem, né, porque eu desenho as coisas, faço escultura, faço um bando de coisa, pinto. E por que que não foi biologia ou biologia marinha, mais especificamente? Porque eu já sabia que eu ia fazer como segunda faculdade. Eu sempre quis fazer veterinário e depois ia fazer biologia. Eu só inverti depois a ordem, né? Mas não alterou o resultado como a gente vê isso, aprendi isso em matemática. Enfim, essa história também é muito interessante, vale um vídeo. Inclusive, eu passei na Faculdade de Belas Artes em oitavo ou nono lugar, entre 10 vagas no Enem. Então, minha prova foi boa também. Imagina se eu tivesse escolhido isso ao invés de veterinária, como seria diferente. Eu nem teria o canal, provavelmente, eu teria muito diferente. Eu queria fazer, na verdade, mil e uma faculdades, porque eu amo mil e uma coisas. Eu tenho hiperfoco em muitos assuntos. Eu também queria fazer química, inclusive um amigo meu, dois amigos meus, na verdade, muito queridos, fazem química, ou são formados já, enfim. E eu também queria fazer física teórica, mas eu acho que aqui no Brasil só tem faculdade em São Paulo de física teórica. Eu tinha um certo medo de gato, porque quando eu era pequena eu sofri um acidente, foi sem querer só, deixando bem claro aqui. Eu tava numa casa de uma vizinha da minha tia, era casa de viagem mesmo, e ela era cheia de gatos. E tava eu e minha irmã, a gente tava uma com um gato no colo, uma gata, eram irmãs. Engraçado, né? Eram duas gatas irmãs e eu tava com a minha irmã. E elas não se gostavam. Então a Letícia, eu acho, minha irmã, soltou a gata e ela veio pra trás de mim no sofá. E a que tava no meu colo não gostou, então ela me arranhou no olho tentando arranhar outra gata. Eu quase fiquei cega. Tipo, por um pouquinho só. É bem aqui a cicatriz que eu tenho. Não sei se eu vou conseguir gravar e mostrar pra vocês, mas eu tenho uma cicatriz que fica mais aparente quando eu passo maquiagem, alguma coisa. Mas eu poderia ter perdido meu olho e, tipo, me traumatizou muito. Até que veio meu primeiro gato e eu perdi totalmente. Eu não tinha medo, só tinha receio porque eu tinha aquilo de caraca, o gato vai me arranhar a qualquer momento porque ele é imprevisível. Não é bem verdade. Meu primeiro bichinho foi um canário belga chamado Kiko. Eu tinha, sei lá, 6 anos. Ele já tinha uns 6 anos, ficou uns 3 anos com a gente e morreu de velhice. Foi um trauma também na minha vida, porque foi o primeiro bichinho que eu tive e o primeiro bichinho que eu perdi. Então também vale um vídeo só sobre ele. Porque ele morreu de uma maneira bem triste, assim. Por isso que eu falei que foi um trauma, mas só também influenciou. Eu queria fazer veterinária, porque a gente teve que cuidar dele no final da vida. Meu primeiro e único cachorro até hoje foi o Toby. Vocês, inclusive, conhecem ele aqui no canal. Só de falar, eu já tenho vontade de chorar. Porque ele foi o bicho que eu mais pedi na minha vida. Desde quando eu era pequenininha, eu sempre quis ter um cachorro. Eu era apaixonada por cachorro. E, enfim, era o bicho que eu mais pedia pra ter. Eu nasci já falando que era um cachorro e eu enchi o saco dos meus pais até que eu finalmente consegui. E ele foi meu companheiro por mais de 13 anos. Então tem muitos vídeos aqui no canal, eu vou ver se eu deixo pelo menos um aqui em cima que ele apareça. E eu sinto muita falta dele, não preciso nem falar, né? Atualmente, pela minha condição financeira, o bicho que eu mais gostaria de ter e que mais encaixa na minha condição, né, tanto de tempo quanto de espaço e dinheiro, é um coelho. Eu sempre quis ter um coelho, minha mãe já teve quando ela morava em outro lugar, até em São Paulo que ela morava.
Ela era pequena e tinha um coelho, e assim, eu fico meio que usando essa história, tipo, se você já teve um coelho que você nem é ligado em bicho, por que que eu não posso ter? É claro que não é tão fácil assim, até porque, como eu falei, tem questão de dinheiro e tudo mais, mas esse é o bicho que eu mais gostaria de ter na minha situação atual. O bicho que eu mais gostaria de ter, na verdade, não é bem um bicho, são vários bichos, é um aquário marinho. Eu gostaria muito de conseguir ter esse ano, mas é porque eu realmente não tenho um investimento inicial de R$ 3.000 no mínimo para conseguir um aquário marinho, porque é muito caro. Assim, quando eu juntar um pouquinho mais de dinheiro e puder ter, com certeza eu não vou pensar duas vezes, porque eu já estou pronta para ter um aquário marinho. Gostaria de ter um aquário de betas antes, até porque tem uma história por trás disso, mas gostaria muito, sério. É um bicho, assim, que eu mais quero ter, que eu fico louca. Quero muito, sério, é uma meta de vida. Eu sou ambidestra, então eu escrevo, pinto, desenho, faço tudo com as duas mãos, mas não é 100% porque também tem muito a ver com prática. Então eu tenho mais ou menos 60% de maestria com a mão direita e 40% com a mão esquerda. Mas é do tipo que muita coisa eu só consigo fazer com a esquerda, muita coisa. Tudo que eu consigo fazer com a direita eu consigo fazer com a esquerda também, então, né, sei lá. Mas também quando eu canso com a mão direita eu passo para a mão esquerda, enfim. A única coisa que eu não consigo fazer muito bem cortar, mas eu não consigo fazer isso com nenhuma das duas mãos, é uma coisa que eu não tenho habilidade mesmo. E também escrever, eu consigo com a mão esquerda, se eu sofresse um acidente eu conseguiria viver com a mão esquerda escrevendo, mas eu fico mais confortável com a direita. De resto, não faz diferença. Eu nasci com olho azul, então eu acho que eu tenho gene de olho azul. Eu sei que muita gente vai falar, eu também nasci com olho azul e tenho olho castanho. Sim, gente, mas é porque minha família tem gene de olho azul. É tanto meu avô quanto minha tia, e passou pra mim porque é mais ou menos o mesmo tom de azul. E quando eu era pequena, eu continuei com olho azul até uns 4 ou 5 anos. Depois mudou e hoje em dia também muda. É verde hoje em dia, mas dependendo da iluminação e da temperatura também muda ou para azul ou para cinza, que é bem legal, não vou negar. Eu já fui convidada pela minha escola, quando eu era pequenininha, a participar de um concurso de desenho num shopping de rico. Não vou falar o shopping porque eu não quero fazer propaganda, mas eu não ganhei. Eu fiquei em segundo lugar e eu não ganhei nada, só o primeiro lugar que ganhou. Eu fiquei bem triste porque o tema era muito legal. Também posso fazer um vídeo sobre isso. Tudo isso eu posso fazer vídeo, tá? Se vocês quiserem, porque as histórias são muito legais. Mas, enfim, o tema era legal, minha ideia foi ótima, mas ganharam. E, inclusive foi um amigo meu que ganhou, é muito merecido. Eu fui diagnosticada com TDAH muito tarde, com 19 anos, eu já estava até na faculdade. E por que não perceberam antes? Já tinham alguns sinais, inclusive minhas médicas falaram isso, tanto a psiquiatra quanto até o neurologista e a psicóloga, só que falaram que eu era muito inteligente. Ainda sou muito inteligente, eu não acredito muito nisso, mas elas falaram, foi tipo o laudo delas. Mas porque eu era muito inteligente, eu conseguia disfarçar. Ainda tinha alguns sinais e dava para perceber um pouco fora, tipo, da área acadêmica, mas foi basicamente isso. Por causa do TDAH, eu tenho muita dificuldade em entender tom da conversa. Então, ironia, deboche, maldade, coisa genuína, eu realmente tenho dificuldade. No Twitter eu até uso o indicador de tom, no Instagram também, mas numa conversa eu fico muito insegura às vezes, porque eu não sei se a pessoa está sendo maldosa comigo ou não. Eu tenho alguns outros distúrbios, na verdade, muitos. Eu tenho distúrbios alimentares, tem vídeo aqui em cima sobre isso. Eu tenho vários toques e manias obsessivas. Eu tenho fobia de etiqueta, que é uma coisa também que eu carrego comigo, acho que é a pior coisa pra mim. E eu também tenho muito problema com texturas. E ansiedade e depressão, mas isso acho que eu nunca falei abertamente. Eu já tive várias cores de cabelo, amava pintar, ainda mais que meu cabelo é claro, então ele pegava cor fácil ou descoloria rápido. Então, eu já tive muitas cores, sério. Fazia tudo em casa mesmo. E minha favorita foi um azul com roxo. Deu um maior trabalho pra fazer, o descolorante não deu pro meu cabelo inteiro porque ele tava enorme, mas foi muito legal. Meu tio tataravô foi ninguém mais, ninguém menos que Antônio Conselheiro. Se você já aprendeu isso na escola, foi da Revolta dos Canudos. E sim, é estranho, mas é verdade. E inclusive o meu sobrenome Maciel vem dele. A curiosidade anterior parece muito estranha, né, por causa da diferença de tempo, mas é porque minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, nesse caso é por parte de pai, é bem velha. Meu avô teria 140 anos, mais ou menos, se ele estivesse vivo, então ele teve meu pai muito tarde. Então por isso que faz mais sentido quando eu falo assim, e não só falar, Antônio Conselheiro foi meu tio, tataravô, enfim, nunca sei o que ele é. Mas ele nasceu em 1800 e pouco. Meu avô também nasceu em 1800 e pouco. Eu tenho dupla cidadania, portuguesa e brasileira, mas não é porque eu fui morar lá em Portugal. Tem como você conseguir, mas é uma coisa diferente, é residência, enfim.
eu tirei justamente para morar lá, por causa da facilidade. Inclusive é por causa desse meu avô de 140 anos, que obviamente não tá vivo hoje, né, mas é por causa dele que eu tenho a cidadania, porque ele era da Ilha da Madeira, tipo, nascido e criado lá mesmo. Além dos meus problemas de saúde mental, eu também tenho alguns problemas físicos, então escoliose, minha coluna é torta, eu tenho enxaqueca crônica, eu tenho gastrite, tendinite, principalmente por causa do hipismo, e a coluna também é por causa do hipismo, enfim, muitas coisas. Eu aprendi inglês na marra, desde pequenininha meus pais já falavam inglês, então isso ajudava também bastante, mas a gente assistia filmes, principalmente da Disney, em inglês sem legenda, então isso ajuda muito. Claro que a legenda também ajuda, então não é só pra você assistir sem legenda, se você se sentir inseguro, assista com legenda, mas a gente ia na marra mesmo, e eu lembro que um dos primeiros filmes que eu vi assim foi High School Musical 2. Então a gente já entrou na escola sabendo, eu falo a gente, eu e minha irmã, né? A gente já entrou na escola quando começou a ter aulinha de inglês, na escola mesmo, já com base, uma boa base até. Eu fiz um curso de francês por 5 meses, eu e minha irmã também. A gente chegou a apresentar trabalho oral mesmo e fazer uma provinha. Eu tirei 98, eu só não tirei mais porque eu errei a porcaria da data do carnaval. Eu botei que era em março e a professora só aceitava fevereiro. Um dos meus ídolos de infância era o Steve Irwin, nem preciso falar porque é meio óbvio, né? Até falei em outro vídeo sobre a Austrália. Mas eu chegava a ter raiva e inveja da Bindi, que é a filha dele, porque ela tinha um programa, ela tinha os animais todos. Claro que isso era coisa de criança, né? Imatura. Hoje em dia eu admiro muito a família toda e queria conhecê-los. Quem sabe um dia. Por algum motivo, a primeira impressão que as pessoas têm de mim é que eu sou metida. Eu adoro cantar, mas eu tenho muita vergonha da minha voz. Quem sabe um dia eu consiga gravar e postar eu cantando, pelo menos pros membros. Olha a vantagem aí. Eu detesto lidar com rede social, ainda mais se for alguma coisa a trabalho. Eu esqueço ou eu tenho que botar alarme. E eu acho muito chato ter que selecionar a foto pra postar melhor e ver que combina com o feed, postar textinho. Sério, quando vira um trabalho fica muito chato pra mim, tanto que eu esqueço até de anunciar os vídeos novos que saem. Os primeiros vídeos que eu postava aqui no canal eram de desenho. Então por isso que eu acho que muita gente não vai se surpreender com a segunda faculdade sendo artes, né, que eu queria. E coisas aleatórias também, tá? Não era só desenho. Até uma fase blogueira eu já tive. Eu já fui fotógrafa de pessoas. Hoje em dia eu faço mais por hobby ou porque eu quero fazer alguma coisa relacionada ao trabalho nas redes sociais e mais para animais, né, de vida selvagem principalmente. Mas eu já fotografei casamento, festa infantil, tudo. Ensaio individual, gestante eu fazia muito também. Pensei sinceramente em voltar porque eu precisava do dinheiro, mas sinceramente não sei. Eu já trabalhei como passeadora de cachorros, eu só peguei um cliente porque era um amigo meu que me indicou, ele tinha uma empresa, enfim, isso também vale uma história em vídeo, mas foi uma experiência horrível. Eu desisti depois de alguns dias porque a dona do cachorro era absurda de ruim, de chata, enfim, era muito difícil fazer o trabalho certo com ela, vigiando o tempo todo e querendo me dar ordens. Outro lugar que eu já trabalhei, inclusive eu tô devendo um vídeo há muito tempo, foi o Zoológico de Lisboa, mas foi só um dia, foi uma experiência pra ser contratada. Deu tudo errado, mas ao mesmo tempo deu tudo certo. É muito engraçada essa história, sério. Eu vou contar ainda um dia, me aguardem. Uma das minhas maiores metas pro canal é conseguir um patrocinador pra eu viajar o mundo inteiro. Então imagina que legal eu falando Criaturas Fantásticas, o quadro que eu tenho, mostrando o animal, tipo, na natureza. Não necessariamente pegando, porque eu acho isso meio errado, mas mostrando e falando do habitat dele. Ou falar dos biomas brasileiros e viajar o Brasil inteiro. Queria muito. Eu já falei isso em alguns vídeos, mas eu tenho problema pra sentir cheiro. Não é por causa do Covid, muita gente pensa isso e, tipo, fica quando eu falo sobre isso, principalmente hoje em dia. Mas eu sempre fui assim, eu nunca fui muito ligada a cheiro, eu não sei se é um problema, deficiência de alguma coisa. Eu sei que a Perry Edwards do Little Mix também é assim, então eu me sinto identificada por ela, além por outras coisas também. Mas é isso, eu não sou muito chegada a cheiro. Às vezes, ou quando tá muito ruim e para as outras pessoas tá insuportável e pra mim tá aquele cheirinho, ou é uma coisa muito específica de caraca, senti esse cheiro da minha avó, sei lá. E, sei lá, tá levinho, não sei. É muito estranho. Lembra que eu falei que eu tenho problema com texturas? Isso também influencia um pouco do meu trabalho, porque tem alguns animais, não que eu tenha nojo, mas eu tenho problema com textura. De luva eu pego qualquer coisa. E querendo ou não, sendo o trabalho, você é obrigado a fazer mesmo sem luva. Mas eu tenho algum problema com alguns animais por causa disso. De novo, não é nojinho, é problema com textura mesmo, ainda mais porque eu odeio me sujar. Eu não sou muito fã de primatas, é uma área que eu não tenho muito interesse em trabalhar. Eu gosto muito deles, mas assim, tem outras áreas que eu prefiro. Isso por experiências profissionais e pessoais até, tá? Porque até mordida eu já tomei.
Eu tenho muitas coleções, desde chaveiros até pokémons, até bonecos, até de tudo, sério. Meu escritor favorito é o Dan Brown, e o meu livro favorito eu acho que é O Inferno. É da saga dele, minha saga favorita de livros é dele também, do Robert Langdon, mas eu tenho até uma edição limitada do Inferno. Muito feliz e muito feliz mesmo que eu paguei barato nesse livro na Bienal. Não sei de qual ano foi, tem tempo já. E um dos meus cientistas favoritos é o Stephen Hawking. Eu fiquei muito triste quando ele morreu, eu basicamente chorei. E eu não consigo mais ver o filme sobre ele com Ed Redmayne, que inclusive eu adoro também como ator. E também os livros dele, porque eu fico mal. Eu fico realmente triste porque era uma pessoa que eu realmente queria conhecer. E era um ídolo, assim, na área da ciência, né, no geral. Agora eu posso chocar muita gente, mas meu gênero favorito de música é rock. Isso independente do rock, pode ser metal, pode ser hard rock, pode ser emo, adoro tudo. E aí o segundo gênero favorito é pop. Agora, sobre bandas favoritas, eu gosto de muita coisa, eu não tenho uma banda favorita, e com certeza eu vou esquecer alguma aqui, mas eu amo Panic! At the Disco, Fresno, sim, eu sou emo até hoje, A Day to Remember, Foo Fighters, Linkin Park, Bring Me the Horizon, enfim, eu gosto de muita coisa, sério. Mas, Slipknot também, mas também gosto de outras coisas como Gloria Groove, Luísa Sonza também escuto algumas coisas, Anitta, que mais? Esqueci completamente todas as outras bandas e artistas que existem. Demi Lovato também gosto, Kelly Clarkson, enfim, Pink, Harry Styles. Inclusive eu vou no show, The Weeknd, Taylor Swift, enfim, gosto de muita coisa. Sou bem eclética. Minha playlist é uma bagunça. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. De novo, se vocês quiserem alguma história sobre alguma curiosidade que eu falei aqui, só me deixar nos comentários que eu faço de bom grado. Eu adoro falar, adoro contar histórias, enfim, esses vídeos são ótimos pra mim, por isso que ficam longos também. Então desculpa, mas vocês estão aqui porque gostaram, né? Então é isso, beijos, até a próxima. Nha!